Olá pessoal, eu sou o professor Eric e trago para vocês nesse vídeo a resolução de todas as questões relacionadas à química da prova do Enem de 2022. Tá? Caso você esteja procurando uma resolução específica, lembre-se que aqui na descrição do vídeo você pode clicar e você vai achar dividido certinho o tempo de cada questão. Basta clicar ali no tempo que você vai ser encaminhado direto para a resolução da questão que você está procurando, tá? Então a gente tem uma organização bem bacana aqui nos nossos vídeos. E agora no início eu vou comentar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa prova do Enem. Bem, em termos de química, eu considerei esse um dos Enems mais problemáticos que já aconteceu, tá? E talvez o maior problema desse Enem tenha sido o elevado grau de dificuldade. Eu achei que teve uma quantidade significativa de questões com grau de dificuldade alto, como característica do Enem, questões que envolvem interpretação de um contexto, de uma situação, mas que muitas vezes não levam em conta que muitos alunos aí, oriundos do ensino médio, não estão tão acostumados assim com o linguajar científico, com situações que para quem é da área talvez seja comum, mas para quem está se situando ainda, né, conhecendo a área de química, talvez não seja tão recorrente. Então teve bastante questões com grau de dificuldade elevado e teve até mesmo, no caso aqui já adiantando, a questão 93, que é totalmente descabida para uma prova de nível médio como o Enem, né, que se propõe a avaliar alunos do ensino médio. Uma questão aí com conhecimentos de nível superior, totalmente fora da proposta do Enem. Outro problema que eu considerei nessa prova foi uma divisão muito ruim dos conteúdos cobrados, tá? Foi uma prova que, por exemplo, teve uma única questão só em que você trabalhava química orgânica em si, né? Que você tinha que ter conhecimentos específicos de química orgânica. Em contrapartida, você teve várias questões que trabalhavam conceitos de reação de oxirredução. Então, foi uma prova que pesou muito em um conteúdo, deixou muitos outros conteúdos de fora, tá? O que eu também acho ruim, né? Desvaloriza algumas etapas aí do conhecimento da química, né? Dando um peso maior para outras. E uma coisa que eu não considero ruim, mas é uma diferença em relação às provas dos anos anteriores, foi um número reduzido de questões relacionadas à química, né? Nas últimas provas aí nós chegamos a ter 20 questões relacionadas à química, porque havia bastante interdisciplinaridade, né? Questões aí que envolvia conhecimentos de química e física, de química e biologia, e na prova desse ano teve pouquíssima, tá? Então houve uma redução aí na quantidade de questões de química. Mas o grande problema mesmo foi uma prova complicada aí, o que eu acho que quando o grau de dificuldade é muito elevado, prejudica justamente aqueles alunos que estão mais preparados. Mas, bora para a resolução. Questão 93, uma questão que eu considerei bastante problemática, talvez a questão mais problemática de toda a história de química do Enem, porque eu acredito que essa questão aqui, ela exige, para você entender ela na sua plenitude, você precisa de conhecimentos que normalmente só são passados no ensino superior, tá? Com conhecimentos de ensino médio, essa aqui é uma questão de um grau de dificuldade extremamente elevado e que ainda assim você não consegue entender exatamente o que está acontecendo, tá? Acaba ficando meio confuso. E para uma prova que pretende avaliar todos os alunos que cursaram o ensino médio, o grau de dificuldade dessa questão aqui é muito elevado, para não considerar praticamente fora de propósito, tá? Dito isso, vamos resolver a questão. A questão traz como contexto para a gente a penicilamina, que é o medicamento que ele vai ser excretado na urina, e uma informação importante é que o pH da urina se situa aqui na faixa entre 5 e 7. E ele fala que essa substância tem 3 grupos funcionais que podem ser ionizados, tá? Os 3 grupos que ele apresenta, e ele quer saber qual que vai ser a forma predominante na urina, tá? Primeira coisa que eu vou discutir aqui com vocês é justamente a ionização desses 3 grupos. Vou começar aqui pelo grupo carboxila, tá? Que é C-O-O-H. Lembrando, isso aqui, ó, como o próprio nome diz da função, né? É um ácido carboxílico,
E ácidos carboxílicos, quando dissolvido em água, eles soltam H+, né, que é característico de ácido, mais o ânion que resta, né, no caso aqui CO, beleza? Então essa é a ionização do grupo carboxila. Vou pular aqui para o grupo tiol, porque o grupo tiol, nesse caso, ele está um pouquinho mais fácil de entender, que é o SH, que ele está escrito aqui numa forma que, se ele ionizar, ele vai se comportar como um ácido, certo? Já o grupo amino, ele é um caso um pouco mais complicado. Porque o que acontece? O grupo amino, né, a função amina, ela é uma função com características básicas, tá? Quando você dissolve em água, esse grupo amina aqui, ele é capaz de arrancar o H+ da água, certo? E aí, ao arrancar o H+ da água, ele forma o que ele chamou aqui de grupo aminio, tá? Que seria o NH3+. E olha só, se eu tiro o H+ da água, o que sobra? Sobra um H, um O e uma carga negativa, né? Então, sobra o OH-. Perceba aqui, pessoal, que ao contrário das outras duas, aqui eu escrevi uma equação com características básicas. E do jeito que está escrita essa equação aqui, ela não vai ajudar muito no exercício, porque o exercício está falando de pKa, a gente já vai discutir o que é pKa, tá? E pKa, ele está relacionado à constante de um ácido. Então, eu preciso ver formas que essas substâncias se comportam como um ácido. As duas primeiras, ok. O caso do amino, não. E, na verdade, a própria questão diz pra gente que esse valor de pKa não se refere ao grupo amino em si, NH2, e sim a esse amínio, NH3. Para ele se comportar como um ácido, eu vou ter que fazer essa equação ao contrário, tá? O NH3+, que na verdade estava ali nos produtos, eu vou querer que ele se comporte como um reagente, tá? E para ficar só um pouquinho mais fácil de entender, eu vou omitir o OH-. A gente sabe que ele está lá, mas a gente vai omitir. Então, aqui depois da seta não vai ter mais nada, tá? E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou formar o NH2, e como eu estou omitindo o OH-, se eu tirar o OH- da água, sobra H+, tá? E aí, você perceba que agora sim, nós temos 3 equações envolvendo ácidos, né? Porque nós temos 3 equações que soltam aqui H+. Então, para diminuir um pouquinho a minha poluição visual, eu vou apagar essa equação aqui. E vou discutir outra coisa com vocês, essa questão do pKa, tá? Ele deu aqui para a gente a fórmula do pKa, ele diz para a gente que pKa é menos log de Ka, da constante do ácido. Então, eu só vou escrever essa fórmula aqui, tá? Invertendo as posições, vou falar aqui, ó, que menos log de Ka é igual ao pKa, né? Lembrando, quando não aparece nada, significa que a base é 10, tá? Então, é um logaritmo aqui de base 10. E também, só para facilitar a nossa vida, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, tá? Então, o lado esquerdo, ao multiplicar por menos 1, ele vai ficar positivo. E o lado direito, ao multiplicar por menos 1, ele vai ficar negativo. Estou fazendo isso para poder aplicar propriedade de log aqui, ó. Propriedade de log é o seguinte, você pega a base, que é 10, né? Eleva ao resultado, quem que é o resultado aqui? É menos pKa, tá? E isso vai dar como resposta para a gente o valor de Ka, da constante do ácido, beleza? Então, aqui, ó, a gente já sabe quais seriam os valores de Ka para cada um dessas 3 grupos. No caso aqui, o Ka seria 10 elevado a menos 1,8. No caso aqui, nós teríamos 10 elevado a menos 7,9. E no último aqui, 10 elevado a menos 10,5. Beleza? E por que essa informação é útil aqui para a gente? Porque com os valores de Ka, eu consigo comparar qual desses ácidos é mais forte ou mais fraco. Quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Então, dentre esses 3 aqui, ó, lembrando que menos 1,8 é maior, né, que menos 7,9 e que menos 10,5, eu vou dizer que o grupo carboxila seria o ácido mais forte, e eu diria que o grupo tiol, dentre esses aqui, ele é o menos forte ou o mais fraco, tá? Pelo menos dentre esses 3 ácidos aqui.
Por que eu estou fazendo essa discussão? Porque é o seguinte, ó, vamos dar uma olhada aqui numa ionização genérica de um ácido qualquer. Vou chamar aqui de HA, tá? A gente viu que um ácido em água solta H+, mais um ânion. E o que acontece? Se o meu meio, né, na qual você vai inserir o ácido, ele tem um pH baixo, tá? O que significa um pH baixo? Significa que ele já tem uma alta concentração de H+, né? Quanto menor o pH, maior a quantidade de H+. Quando eu jogo um ácido no meio que já tem muito H+, fica difícil do ácido ionizar, fica difícil dele soltar mais H+, tá? Esse ácido ele só vai ionizar se ele for considerado, pelo menos em termos comparativos, um ácido forte. Ele tem que ter um certo grau de força, tá? Para que ele consiga soltar mais H+, num meio que já tenha bastante H+, beleza? E, bem, e no caso contrário? E se, por exemplo, eu tiver um pH alto, tá? Se eu tiver um pH alto, o que vai acontecer? Eu vou ter pouco H+, tá? E se eu tiver pouco H+, se eu jogar um ácido, ele facilmente vai liberar H+, mesmo que seja um ácido fraco, né? Porque um ácido fraco, ele não libera H+ com facilidade. Só que no meio que tem pouco H+, ele vai liberar H+ com facilidade, tá? Então, quanto maior o pH, mais fácil de um ácido ionizar, mesmo que seja um ácido fraco. E aqui, ó, a gente tem a ordem do mais forte para o mais fraco, tá? Isso aqui eu tentei usar somente conhecimentos que normalmente a gente tem no ensino médio, mas como que eu vou saber qual que é a forma predominante? E aqui, pessoal, que entra um conhecimento de nível superior, tá? O pKa, ele indica para a gente justamente o ponto de viragem, tá? Então, no primeiro caso, como o pKa é 1,8, significa que no pH 1,8 eu vou ter o ponto de viragem, que é o seguinte: se o pH estiver abaixo de 1,8, o meio vai estar tão ácido que esse composto aqui ele não vai conseguir ionizar. Então, a forma que vai predominar é essa aqui, ó, a não ionizada. Agora, se o pH estiver acima de 1,8, tá? Esse composto aqui vai conseguir ionizar e a forma que vai predominar é essa aqui, ó, tá? H+ e o ânion. E aí, ó, vocês observando o nosso caso, a urina, ela tem um pH acima de 1,8. Ou seja, vai predominar o lado dos produtos, onde nós temos COO-, tá? Se eu olhar aqui nas alternativas, as alternativas que tem COO- é a alternativa A e a alternativa C, tá? E no caso aqui do tiol, o ponto de viragem do tiol seria no pH 10,5. Ou seja, se tiver abaixo disso, o tiol ele não vai ionizar, vai predominar o SH. Se tiver acima de 10,5, ele ioniza, aí vai predominar o H+ e o S-, tá? No caso da urina, a gente sabe que está abaixo disso, então vai predominar o lado dos reagentes, vai predominar o lado do SH, tá? E aí, como vai predominar o lado do SH, a gente consegue matar o exercício, né? Porque só na alternativa C a gente tem o SH ou HS, na alternativa A nós teríamos o S-, tá? E para a gente confirmar a nossa resposta, o ponto de viragem desse grupo amínio seria no pH 7,9, tá? Significa que abaixo de 7,9 vai predominar a forma NH3+. Acima de 7,9 vai predominar o NH2, tá? Como a urina está abaixo de 7,9, vai predominar, então, o NH3+, o que confirma para a gente, né, o que eu já tinha concluído com vocês, que a resposta está na alternativa C, tá? Mas lembrando, ó, para dar o pulo final da questão, eu tive que saber que o pKa corresponde ao ponto de viragem na qual vai predominar ou o lado esquerdo ou o lado direito do equilíbrio, tá? E saber isso, primeiro que exige uns cálculos bastante complexos, que a gente só vê na faculdade, né? E isso normalmente não é passado no ensino médio, então uma questão aí bem problemática. Questão 97.
Uma questão bem interessante aí, envolvendo separação de mistura e tratamento de água, ele fala que a água bruta coletada de mananciais, né, fontes de água, tem aspecto turvo, tá? E para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por processo de purificação na extração de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são: observe que as etapas citadas aqui são exatamente as alternativas, né? Coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. E a pergunta, a parte que me interessa, está aqui, ó. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos, tá? Então ele quer saber qual dessas etapas tira a maior parte dos sólidos. E então vamos lembrar aqui como que funciona essas etapas, tá? Coagulação é uma etapa na qual você adiciona uma substância química que ela vai formar flocos que vai juntar os sólidos, tá? Então, a coagulação ela serve para juntar os sólidos, mas ainda não para retirá-lo. E a decantação? A decantação é uma etapa na qual você vai esperar esses sólidos, né, que foram coagulados, se separar naturalmente da água, né? Se for menos denso, eles ficam em cima, se for mais denso, eles ficam embaixo, tá? E a etapa de decantação é justamente a etapa onde a maior parte dos sólidos, entre aspas, se separa da água, né? Porque ou eles se depositam no fundo do recipiente, ou eles ficam flutuando ali naquela espuma acima do recipiente do processo de coagulação. E aí você separa a espuma, né, na qual você vai tirar os sólidos, e você também deixa aqueles resíduos depositados no fundo de fora. Ou seja, você retira a maior parte dos resíduos sólidos, beleza? A grande questão aqui é o caso da filtração. O que é o processo de filtração? Filtro, normalmente, ele serve justamente para separar sólido de líquido, né? Então, você passa o líquido pelo filtro, o líquido passa, os sólidos ficam. Então, tanto a etapa de decantação quanto a etapa de filtração, ela separa sólido do líquido. Por que a resposta é a decantação? Porque ele quer saber onde é retirado grande parte, tá? Grande parte, o grosso, ele é separado na decantação. Digamos que a filtração, ela é só uma etapa a mais para tirar pequenos sólidos, a pequena parte que ainda ficou na solução, tá? Então, eram duas respostas aí de separar sólido com líquido, mas a maior parte da separação ocorre na etapa de decantação, beleza? Só por curiosidade, desinfecção, você adicionar produtos químicos aí para evitar a proliferação de micro-organismos na água, né? E fluoretação é a adição de flúor, porque flúor diminui a incidência de cáries em quem consome a água. Tá? Nenhum dos dois aqui vai separar os sólidos. Fechamos na alternativa B. Questão 100, ela fala sobre a chuva ácida interferindo no ciclo do nitrogênio, tá? Devido ao fato da chuva ácida diminuir o pH, e ele traz aqui para a gente um esqueminha explicando o ciclo do nitrogênio, só que nessa questão esse esqueminha aqui ele é irrelevante, a gente nem precisa se preocupar muito, tá? Ele fala então que a diminuição do pH altera a concentração dos compostos presentes nesse ciclo, e ele fala, em um solo de menor pH, será favorecida a formação de quem aqui? Qual dessas espécies que fazem parte do ciclo vai predominar em pHs baixos? Bem, no caso do N2, pessoal, o que acontece? O N2, ele é uma substância que dificilmente reage, tá? Ele é até chamado de gás inerte justamente por ser muito difícil fazê-lo se transformar em outras substâncias, tá? Então, uma mudança de pH dificilmente vai mexer na quantidade de N2, até porque o N2, ele por ser gasoso, ele não é tão relevante na parte de pH, né? Porque ele não se dissolve muito na água. Então, a alternativa A, você vai ter poucas alterações devido ao N2. Agora, as outras espécies. Vamos começar aqui discutindo a B e a C, porque elas estão conectadas. O que acontece, pessoal? A gente sabe que quando a gente borbulha NH3 em água, tá? Quando a gente borbulha gás amônio em água, ele se dissolve formando o hidróxido de amônio, que no caso da água aqui vai ser o cátio amônio com a combinação hidróxido. Então perceba que esse equilíbrio envolve as duas espécies, e é o seguinte, pessoal, quando o pH é baixo, significa que eu tenho uma quantidade muito baixa de OH- nesse equilíbrio, tá? E quando você tem uma quantidade baixa de uma substância no equilíbrio,
o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido de formar essa substância que está em falta. Então, como eu tenho um pouco OH-, o equilíbrio desloca-se para a direita para tentar formar esse OH-, né? Só que nesse processo de se deslocar para a direita, ele acaba favorecendo a formação também de NH4+. Ou seja, quanto menor o pH, maior a quantidade de NH4+. Por enquanto, vamos ficar aqui com a resposta da alternativa C e vamos discutir por que não a D e a E, na qual nós temos os íons nitrito e nitrato. Pessoal, os íons nitrito e nitrato, eles podem sofrer hidrólise. O que é hidrólise? É aquele processo, né, na qual você dissolve um sal, aqui no caso só o ânion, em água. E aí, nesse caso aqui, esse ânion ele é capaz de arrancar, de tirar um H+ da água para formar um ácido, né? No caso do nitrito, nós formaríamos aqui o ácido nitroso. E, como eu tirei um H+ da água, eu tirei OH-. Mas observa a discussão que a gente acabou de fazer, ó. Se o pH é baixo, eu tenho uma menor concentração de OH-, tá? Se eu tenho uma menor concentração de OH-, o equilíbrio vai deslocar para a direita para formar mais OH-. E ao deslocar para a direita, ele não vai favorecer o NO2-. Pelo contrário, tá? Ele vai diminuir a quantidade de nitrito, de NO2-. E pessoal, essa conclusão é análoga à conclusão aqui que a gente teria no caso do nitrato, né? Porque a hidrólise teórica do nitrato aqui formaria o ácido nítrico e OH-, tá? Mesma coisa do item anterior, não seria favorecido. Confirma para nós que a resposta está na alternativa C. Questão 102, o que eu talvez considerei a questão mais fácil dessa prova do Enem, tá? É uma questão que discute aqui o contexto histórico da palavra aromático, né? Da sua origem relacionado aos aromas que as moléculas tinham, né? E depois discute que hoje o aromático não é associado ao aroma, mas sim à estrutura da molécula. E vai ser exatamente nessa pergunta aqui, ó. Tá? A característica estrutural dessa família de compostos, lembrando que família aromáticos, tá? É a presença de, o que há em comum nisso? E pessoal, nem precisava ter os desenhos, tá? O desenho das estruturas aqui, para você saber que aromático é aquilo que tem benzeno, tá? A resposta seria na alternativa C. As figuras servem só para confirmar, ó, ele fala que todos esses compostos são aromáticos, e se você prestar atenção, ó, todos esses compostos possuem benzeno, tá? Então, uma questão bem rápida aí de ser feita. Questão 106 é uma questão que ela envolve mais matemática do que química, tá? Você tem uma pequena interpretação de texto aqui e bastante cálculos para ser feito. Ele está falando que o etanol ele é um combustível que pode ser produzido a partir da fermentação da sacarose, tá? Só que tem um problema. Um fator que afeta a produção desse álcool é a deterioração da sacarose causada pela ação de micro-organismos. Tá? Então, tem micro-organismos que consomem a sacarose presente e se consumir a sacarose, você não consegue convertê-la em etanol. Tá? Então, ele vai me dar aqui 5 amostras, na qual a quantidade de sacarose são diferentes e a dos micro-organismos que degradam também, ok? Vou passar aqui para uma informação que vai ser útil, que ele quer saber qual é a cana que conterá maior teor de sacarose 10 horas após o corte, tá? Essa parte aqui não é muito relevante, ou seja, consequentemente produzirá maior quantidade de etanol por fermentação, considerando, então, uma redução, tá? Essa aqui é a parte importante, de 50% da concentração de sacarose, tá? Para cada 1 miligrama de micro-organismo presente, tá? E aí, bem, a gente tem as amostras aqui, só que perceba, em nenhuma delas a gente tem a quantidade de 1 miligrama. E tem uma quantidade menor, então vai ser consumido menos do que 50%. E como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente sabe que a cada 1 miligrama por litro do micro-organismo, o valor ele é reduzido para 50%. E se eu tiver, por exemplo, no caso da minha primeira amostra, RB72, que é 0,7 miligramas por litro?
Pessoal, 0,7 é 70% do valor original. Significa, então, que vai ser consumido 70% desse valor de referência, que é 50, tá? Então, vai ser consumido 70% de 50, que é 35%, tá? 35% da sacarose é consumida, significa que vai restar 65% de sacarose. E aí, eu vou repetir essa conta para todas as amostras, tá? No caso aqui, a segunda amostra é 0,8 é 80%, 80% de 50 é 40%, então os 40% é consumido, 60% sobra. E para ganhar tempo, vamos acelerar aqui. Então aqui, pessoal, a gente chegou numa tabela do quanto que sobra da sacarose original. Pela tabela, você pensaria que o que mais sobra, tá, do original seria essa amostra aqui de 50%. O problema é que essa amostra aqui tem menos sacarose. Então, o que a gente vai fazer? A gente, no primeiro caso, temos 13 gramas de sacarose, tá? Dessas 13 gramas vão restar 65%, tá? 65% é pegar 13 e multiplicar por 0,65. O que significaria que daria 8,45 gramas restantes de sacarose na primeira amostra. E aí a gente vai ter que repetir esse processo para todas as amostras, né? No caso aqui da segunda é 60%, então a gente vai ter que fazer 60% do total, que era 18. E vou acelerar aqui o processo para a gente determinar os demais. Feito então todas as contas, a gente observa então que o maior valor é o valor aqui, ó, da amostra que tinha 16 gramas, né? E que vai 0,6 de concentração. E resposta RB92, voltando aqui para a pergunta, alternativa C. Questão 109, uma questão bem interessante aí, que fala, que traz como contexto para a gente a conversão de biomassa celulósica em etanol. Tá? Esse contexto aqui não vai ser muito importante, mas eu vou comentar rapidamente algumas curiosidades, que ele fala que é necessário aqui, ó, você pegar os polissacarídeos e converter em mono ou disacarídeos. Sacarídeos são carboidratos, e essa estrutura aqui é a estrutura de um carboidrato, tá? Nesse caso aqui nós temos uma estrutura combinada com outra, e perceba que essa estrutura continua para a direita e para a esquerda, tá? Então nós temos dois sacarídeos combinados que continuam infinitamente, né? É um polímero, é um polissacarídeo que vai sofrer transformação. Mas isso aqui não era muito importante, porque a pergunta é o seguinte, ó. Nessa conversão de polissacarídeos, qual é a função do íon H+. Então vamos voltar aqui e vamos dar uma olhada o que o H+ está fazendo aqui, ó. No começo da reação, um oxigênio aqui do polímero, ele se combina com H+, forma uma ligação química que a gente vê aqui. Aí a reação vai passando por vários processos, até que no final dela, nós temos o H+ aqui de volta. Então o H+, ele participou do processo, né? Ele se ligou às estruturas, participou da reação, só que quando a reação terminou, ele voltou a ser o que ele era antes, no início. A gente fala que ele foi regenerado, tá? E existe um grupo de substâncias, né, que quando participa da reação, mas é regenerada no processo, que a gente chama de catalisador. Então, olha só, normalmente catalisador não é um assunto tão complicado assim, mas aqui ele exigiu uma interpretação até avançada de como que um catalisador atua na reação, tá? É um tipo de questão até um pouco incomum de ser cobrado nas provas de vestibulares, que é o mecanismo de ação de um catalisador, tá? Mas bem interessante aqui o contexto para você avaliar. E para a gente responder a questão, não basta identificar que é catalisador, mas também tem que lembrar qual é a função de um catalisador, que é tornar a reação mais rápida, tá? A gente precisa saber isso aqui para achar qual que é a alternativa. O H+ é um catalisador e a função do catalisador é aumentar a velocidade da reação, beleza? Questão 110, essa aqui é uma questão padrão de titulação. Quem está acostumado a resolver questão de titulação
não vai ter dificuldade nela. Tem umas continhas que não são assim tão difíceis, mas são meio chatas de fazer. Mas basicamente ele vai titular o ácido tartárico que está presente no vinho com hidróxido de sódio, tá? Para determinar qual é a concentração do ácido tartárico. Observa aqui que a concentração então está em gramas por litro, certo? Eu separei aqui só as informações que são necessárias para a gente resolver a questão. Uma coisa interessante de a gente observar é que nós temos uma molécula do ácido para duas da base, tá? Porque nós temos duas funções ácido carboxílico aqui, ó. Nós temos dois hidrogênios ionizáveis, é um diácido, tá? Tanto que vai ser substituídos os hidrogênios aqui, ó, por dois sódios. Então, a proporção dessa reação é para cada 1 mol do meu ácido, vou precisar de 2 mols da minha base, tá? Isso é uma informação que vai ser útil para a gente. Mas vamos começar aqui, ó. Pelo texto, quem eu tenho mais informações é da base, porque eu sei a concentração e sei o volume de base que foi necessário. Então, vou resolver aqui a questão por regra de 3, tá? Nós temos a concentração em mol por litro. Então, a gente tem uma relação entre mol e volume. A concentração diz pra gente que nós temos 0,1 mol a cada 1 litro, certo? E eu quero saber quantos mols foram consumidos nessa titulação, que tem 8 ml. Observa que essa regra de 3, do jeito que está aqui, eu não posso resolver, né? Litro e ml. Ou eu converto litro para ml, ou ml para litro, tá? Vou fazer a conversão aqui. 8 ml dividido por 1000, nós vamos ter 0,008 litros. Resolve então essa regra de 3, vai ficar 1vx, né? Então nós temos x aqui, e 0,1 vezes esse 0,008 vai dar, a gente só coloca mais um zero aqui, né? 0,008 mols, beleza? Lembrando que isso aqui que a gente acabou de calcular é a quantidade da base. Lembrando, olha só, a quantidade de ácido necessário é metade da quantidade da base em mols, tá? Então, se eu tenho 0,0008 mols de base, a quantidade de ácido necessário vai ser metade disso aqui. Então, eu vou ter 0,0004 mols do meu ácido. E aqui eu poderia calcular a concentração, né? E depois converter para massa, porque o exercício quer em massa, ou converter para massa e depois calcular a concentração, meio que tanto faz. Vou fazer o seguinte, ó, eu já vou converter aqui, ó, para massa. Vamos fazer uma relação entre massa e mol. Lembrando que essa informação foi fornecida aqui, ó. A massa molar do ácido tartárico é de 150 gramas a cada 1 mol, tá? A gente quer saber qual seria a massa de 0,0004 mols, ok? É uma continha meio chatinha aqui de ser feita, né? Mas também não é uma conta muito difícil. A gente vai ter um Vx, né, que é x, e 0,06 gramas de ácido tartárico. Então, segundo nossos cálculos aqui, ó, essa quantidade de base, ela é o suficiente para reagir com essa massa aqui do ácido. E para finalizar o exercício, ele quer saber qual é a concentração. Lembrando, a gente também pode fazer por fórmula ou por regra de 3, mas para manter o padrão aqui, eu vou resolver a última etapa do exercício em regra de 3, tá? Se eu quero saber a concentração em massa, eu quero uma relação entre massa e volume. Os nossos cálculos indicou haver uma massa de 0,06 gramas num volume de 25 ml, certo? A concentração em massa seria quantos gramas eu tenho em 1 litro. E nesse caso aqui, eu acho que é mais fácil deixar tudo em ml, para a conta ficar mais fácil. Ó. 1 litro corresponde a 1000 ml. Tá? Aí você que escolhe, né, qual vai ser a conversão que vai fazer. A gente simplesmente faz a multiplicação cruzada aqui da regra de 3. A gente vai ter, então, 25 vezes x e 0,06 vezes 1000 vai dar 60. X, então, vai ser 60 dividido por 25.
o que nos dá 2,4 gramas. Lembrando que essa massa aqui que eu calculei é a massa presente em 1 litro. Logo, a resposta final é 2,4 gramas por litro, tá? Destacar aqui, então, a nossa resposta final. Agora, basta a gente olhar as alternativas e marcar a alternativa B. Questão 112, uma questão que trouxe um contexto bem pobrezinho, né? Uma experiência na qual você pegou os alunos pegaram um pedaço de mármore, que é carbonato de cálcio, e colocou numa solução aquosa de ácido clorídrico e observou a liberação de um gás, né? Então, aqui o mármore, o ácido, o gás ele vai passar pelo esse caninho aqui e ele vai ser borbulhado, provavelmente em água aqui, tá? Você vai observar a formação de bolhas. Ele quer saber qual que é o gás obtido nesse experimento. Então, basicamente, o que a gente tem que ver aqui? Nós temos uma reação entre carbonato de cálcio e ácido clorídrico. E essa reação aqui, ela fica mais fácil de entender se a gente separar em íons. Carbonato de cálcio, ele é formado pela combinação de cálcio 2+, com carbonato, que é CO3 2-. E o ácido clorídrico, a gente sabe que quando se dissolve em água, ele ioniza, formando H+, e Cl-. Eu fiz isso aqui, ó, porque seria uma que a gente chama de reação de dupla troca, né? O cátion de um com o ânion da outra, tá? E o cátion aqui com esse ânion aqui. Então, nós vamos fazer essa troca aqui, ó, tá? Pessoal, a combinação aqui, ó, de cálcio com cloreto, com Cl-, formaria o cloreto de cálcio. E aí, na verdade, ó, o cloreto de cálcio ele é CaCl2, isso indica pra gente que eu precisaria de 2 cloretos, e aí por uma questão de balanceamento, para eu ter 2 cloretos, eu preciso do 2 aqui no HCl, tá? E se eu tenho 2 no HCl é porque eu também vou ter 2H+. E diga-se de passagem, esse sal aqui, cloreto de cálcio, ele é um sal solúvel, ele vai ficar no estado aquoso, então ele vai ficar dissolvido aqui. A outra combinação que nós temos é do H+ com o CO3 2-, que forma o ácido carbônico. E aí, o que mais que eu vou precisar lembrar? E aí, aqui eu vou ter que lembrar que o ácido carbônico ele é uma substância extremamente instável, tá? Ele facilmente se transforma em água, e água que é líquido, né? E gás carbônico, CO2, gasoso. Certo? Então, a substância gasosa que for formada nesse processo aqui é o CO2, resposta então na alternativa C. Questão 116 é uma questão que traz para a gente aqui o contexto da pandemia de SARS-CoV-2 e a você buscar processos de descontaminar objetos, materiais e ambientes. E uma das alternativas é o uso do ozônio. É importante a gente lembrar que o ozônio ele é o O3, tá? Que ele é utilizado aí como um desinfectante para vários equipamentos, tá? Mas ele alerta sobre os cuidados que tem que se tomar devido à alta toxicidade do ozônio formando subprodutos. Isso aqui já está relacionado à pergunta que vai ser feita. O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessas substâncias se deve ao quê? Pessoal, o ozônio ele é uma substância extremamente reativa, tá? A primeira outra substância que ele encontrar, ele vai reagir com ela. E o que a gente tem, o que vai acontecer normalmente nessa reação? Normalmente nessa reação, você vai pegar o oxigênio, que está em excesso aqui no ozônio, e vai combinar com uma substância qualquer, tá? Então, eu vou colocar aqui uma substância qualquer X, vai se combinar com o oxigênio, tá? E aí a fórmula pode ser variada, mas não interessa pra gente agora. E isso significa o quê? Olha só, o ozônio, por ser uma substância simples, o NOx dele é 0. Já o oxigênio, quando ele se combina com outra substância, tá? Ele normalmente vai ter o NOx igual a -2. Tá? Então, ó, ele fala que forma subprodutos. O que são esses subprodutos? É justamente os oxigênios do ozônio se combinando com a primeira coisa que ele encontrar. E aí, o NOx ele passou de 0 para -2. Tá? Quando o NOx passa de 0 para -2, nós dizemos que ocorreu um processo de redução. Ou seja, o ozônio ele é uma substância que facilmente se reduz.
Lembrando, se o ozônio ele facilmente se reduz, é porque ele provoca a oxidação em outras substâncias, né? Se você tem redução, obrigatoriamente você tem que ter oxidação. Se o ozônio ele facilmente se reduz, é porque ele provoca oxidação em outras coisas. E quem provoca oxidação nós chamamos de agente oxidante, tá? Então, o ozônio ele é um forte oxidante. Tá? A primeira substância que o ozônio encontrar, o ozônio reduz e a substância que ele encontrou oxida. Resposta, então, na alternativa B. Questão 120. Uma questão bem interessante, pelo menos o contexto que ela traz aqui para a gente, que ela fala sobre o processo de enriquecimento do urânio. Tá? Por curiosidade, o que significa esse processo? O urânio mais comum é o urânio de massa 238. Tá? Mas existe também um urânio que está em menor quantidade, que é o de massa 235. O processo de enriquecimento é o processo na qual você tenta aumentar a quantidade de urânio 235 presente numa amostra. E por curiosidade, ele comenta aqui para a gente como que esse processo é feito atualmente, que é por efusão precedida pela vaporização. Só para entender melhor, você evapora os sais dessa substância, né? Os hexafluoreto, que tem aí urânio 235 e 238, e depois, quando você tem a substância gasosa, você vai ter um orifício na qual esses gases vão escapar. E a velocidade de efusão, a velocidade com que os gases escapam a partir de um orifício, muda conforme a massa da substância, né? Então, como você tem urânios de massa diferente, as velocidades de efusões serão diferentes, tá? Só que o que o exercício quer? O exercício ele quer um procedimento alternativo a esse que eu acabei de explicar para vocês. Então, a gente vai ver dessas técnicas de separação de misturas aqui, qual que pode substituir essa questão da efusão. Lembrando, a principal diferença, né, entre o que nós estamos tentando separar é a questão da massa. Bem, começando com a peneiração. A peneiração ela é um processo que faz sentido quando você está falando de partículas com tamanhos diferentes e no caso da peneiração, a diferença de tamanho tem que ser em nível macroscópico, tá? E aqui, a diferença entre um urânio e o outro está em nível microscópico, na verdade, em nível atômico. Então, você não vai conseguir uma peneira que o tamanho consiga diferenciar um urânio do outro, tá? Então, não é uma boa opção. Já a alternativa B fala sobre centrifugação, e essa alternativa é boa. Por quê? A centrifugação, você vai pegar a mistura, vai rodar em alta velocidade, e o processo de centrifugação, ele consegue separar partículas de massa diferente, porque a tendência das mais pesadas é irem para o fundo do recipiente no processo de rotação, tá? Então, a centrifugação é uma opção boa, porque permite a separação por massa, tá? Extração por solvente seria você pegar um solvente que dissolva esses sais. O grande problema é que seja sal de urânio 235 ou 238, a solubilidade é a mesma, então você não vai conseguir fazer, né, a separação. Destilação fracionada, que é aquele processo para separar dois líquidos que tenham pontos de ebulição diferentes, tá? Que não é o caso do sal de urânio 235 e 238, vai ser o mesmo ponto de ebulição. E separação magnética, a gente não sabe muito sobre as propriedades magnéticas desse sal de urânio, né? Mas a gente imagina que não vai haver diferença entre um urânio e outro, tá? Então também a gente não vai conseguir separar por essa técnica. Com isso, fechamos a questão 120. Questão 122, ele vai trazer para a gente uma alternativa aí de tratamento de solo contaminado, né? Você tem o vazamento do tricloretano, TCE, que é essa substância aqui. E aí, para fazer o tratamento desse solo contaminado, você vai colocar íons persulfato, que vai sofrer reações químicas, né? A gente tem um catalisador aqui de ferro 3, e aqui a gente tem um esquema simplificado, tá? Do processo de degradação, na qual você transforma seu contaminante em substâncias aqui, ó, comuns, né? Água, gás carbônico e cloreto. A pergunta é o seguinte: esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia em que tipo de reação? Primeiro, eu vou resolver isso aqui de um jeito bem rápido. Vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo na minha substância orgânica. Olha só, nós temos 2 carbonos, tá?
E na primeira transformação, um dos carbonos que não tinha nenhuma ligação com o oxigênio passou a ter várias. Na segunda transformação, o mesmo acontece com outro carbono. E para quem já está bem acostumado, a gente sabe que conforme eu vou aumentando a quantidade de ligações do carbono com o oxigênio, significa que o carbono vai estar oxidando, né? Então, se o carbono está oxidando, alguém tem que estar reduzindo. São reações de oxirredução, tá? Isso aqui resolvendo a questão de maneira bem rápida, mas caso você queira entender melhor detalhes do que está acontecendo aqui, eu primeiro vou desenhar esse TCE, né, da maneira completinha aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, o primeiro carbono está ligado a 2 cloros, o segundo carbono está ligado somente a um cloro, tá? Significa que falta uma ligação aqui com hidrogênio. Então, essa substância que eu desenhei é essa aqui, ó, tá? Se nós fôssemos calcular os NOx, a ideia aqui é o seguinte: ligação carbono-carbono, ninguém leva vantagem, tá? Então, não vai gerar carga. Agora, ligação cloro-carbono, o cloro é mais eletronegativo, ele puxa mais os elétrons para si. Como o carbono está perdendo 2 vezes, aqui o NOx do carbono vai ser mais 2, porque ele está levando desvantagem e, entre aspas, perdendo 2 elétrons. Já no próximo caso aqui, ó, o carbono ele perde para o cloro, mas ele ganha do hidrogênio. Então, o NOx dele aqui é 0. Vamos até anotar aqui, ó, mais 2 e 0. Bem, feito isso, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou até aproveitar o mesmo desenho aqui, na primeira transformação. O que vai mudar? Ó? Vai mudar só o carbono da direita, tá? Que agora ele vai, essa dupla ligação some, né? Vocês podem observar aqui, ó, que sumiu a dupla ligação. E agora esse carbono aqui, ele vai ter dupla ligação com oxigênio, uma ligação com OH, e devido ao sumiço da dupla, esse aqui vai ter um H, tá? O que a gente vai ver aqui? O cloro ganha dos carbonos, tá? Então deixa os carbonos, o carbono aqui com 2 cargas positivas, só que o carbono ganha do hidrogênio, ele ganha uma carga negativa, tá? Então, mais 2 com menos 1 dá mais 1. Ligação carbono com carbono é um empate, né? Não leva vantagem, então o NOx do carbono aqui, ó, ele que era mais 2 passou para mais 1, ele reduziu. E o carbono vizinho, olha só, ele perde 2 elétrons aqui na ligação dupla com oxigênio e 1 na ligação simples com oxigênio. Ele perdeu 3, lembrando que ele empatou aqui com carbono. Se ele perdeu 3, ele passou para mais 3. E aí, olha só, o NOx das substâncias mudou, né? Um dos carbonos reduziu, o outro carbono oxidou. Enfim, poderíamos continuar o processo aqui, tá? Continuar observando que os NOx vão ficar mudando, mas a gente já respondeu a questão, a gente já percebeu que é uma reação de oxirredução, então fechamos por aqui. Questão 125, uma questão que traz um contexto muito interessante aí sobre os conhecimentos de química, que fala sobre os riscos que você tem ao estocar, manipular ou descartar substâncias químicas, principalmente em lugares onde tem bastante delas, né, fábrica, hospitais e laboratórios, porque existe incompatibilidade entre uma substância e outra, existe risco caso você aproxime 2 substâncias incompatíveis. E ele traz aqui para gente uma tabela citando exemplos, tá? Na primeira parte da tabela ele diz, por exemplo, que ácidos minerais fortes concentrados são incompatíveis com bases fortes, cianetos e hipoclorito de sódio. E qual que é o risco? O risco é que se uma coisa entrar em contato com a outra, nós podemos ter uma reação enérgica, uma reação que libera uma grande quantidade de energia, que libera muito calor, o que pode ser perigoso. A explosão, que inclusive pode ser consequência direta de uma reação enérgica. Produção de um oxidante forte, que seria uma substância aí que causa oxidação em outras, né? Então você gera um subproduto que vai causar danos àquilo que ele encontrar, ou a formação aí de produtos tóxicos, que eu acho que é autoexplicativo. E ele fala também para a gente que ácido nítrico é incompatível com matéria orgânica, e os riscos são riscos que a gente já comentou. Mas vamos para a questão. Ele fala, considere que houve descarte indevido de 2 conjuntos de substância. Tá? Então a gente tem o conjunto 1, conjunto 2, e ele quer saber o que vai resultar esse descarte indevido. O conjunto 1, ele diz que nós temos uma combinação de ácido clorídrico concentrado com cianeto de potássio. Aqui a gente vai ter que usar os nossos conhecimentos.
Lembrar que ácido clorídrico é HCl, tá? Enquanto cianeto de potássio é a combinação do cianeto, que é o ânion CN-, com potássio, que é o cátion K+. A combinação deles forma o sal cianeto de potássio, KCN. E o que vai acontecer aqui é uma reação de dupla troca, tá? O ânion cloreto vai se combinar com o cátion potássio, tá? E essa combinação aqui vai formar o KCl, que é um sal inofensivo, não apresenta nenhum grande risco. O problema está aqui, ó. O H+ liberado pelo ácido clorídrico vai se combinar com CN-. E a combinação de H+ com CN- forma o cianeto de hidrogênio ou ácido cianídrico, HCN. E essa substância aqui, ela é extremamente perigosa, porque ela é uma substância extremamente tóxica, tá? Uma pequena quantidade que você respirar disso aqui já leva à morte, tá? Então, ó, o principal risco é a formação dessa substância tóxica. E olha só, no item A ele fala liberação de gás tóxico, ok, muito bom, tá? No item B ele fala uma reação oxidativa forte. Essa reação aqui ela não é de oxirredução, tá? Ela é uma reação de dupla troca, normalmente dupla troca não é oxirredução, então não houve uma reação oxidativa. No item C, ele fala formações de sais tóxicos. O problema está na palavra sal, tá? Para começar, o HCN, que é a substância tóxica, ela não é um sal, tá? Ela é classificada até mesmo como um ácido, e normalmente a palavra sal subentende algo sólido, tá? E o HCN ele é um gás. Então, essa palavra sal vai descartar aqui a alternativa C, tá? Na alternativa D, nós temos a mesma coisa da A, então a alternativa D a gente mantém. E a alternativa E, nós temos o mesmo problema da C, vamos descartar. Bem, resolvemos o problema 1, agora a gente vai ter que discutir aqui o problema 2, que é a combinação de ácido nítrico concentrado com sacarose. Lembrando, sacarose é uma substância orgânica, né? É um carboidrato formado aí por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o que a gente vai ter que saber? Bem, um conhecimento que às vezes nem é tão simples assim de um aluno de nível médio ter, é saber que o ácido nítrico ele é um forte agente oxidante, tá? Ele faz reações de oxirredução muito facilmente com as substâncias que eles encontram, principalmente substância orgânica. E olha só, nas alternativas aqui, no A nós temos uma reação oxidativa forte, o que faz sentido, né? Afinal, o ácido nítrico é um forte agente oxidante. E na D, ele fala liberação de um gás oxidante. Essa D, ela tá errada por quê? Porque o ácido nítrico, ele é o agente oxidante, tá? Ele não vai reagir com a sacarose para produzir uma substância oxidante. Ele vai atuar como oxidante, tá? Então, por isso que a alternativa D está errada. Nós ficaremos com a resposta na alternativa A. Uma dica que a gente pode pegar aqui da nossa tabela é o seguinte, ó. No item 2, ele está falando do ácido nítrico, que é incompatível com matéria orgânica, que é o caso da sacarose. E aqui nós podemos observar uma diferença entre o ácido nítrico e os ácidos minerais fortes, né? Por que ele colocou em duas colunas? Porque olha só, os ácidos minerais fortes, ele tem a produção de um oxidante forte. E se você for ver, esse trecho que eu destaquei em amarelo é o único que está diferente do trecho aqui do ácido nítrico. Então ele tirou essa parte de produção de oxidante forte, então a gente vai partir do pressuposto que ácido nítrico com matéria orgânica não vai produzir um oxidante forte, ou seja, não vai liberar um gás oxidante. Então a gente podia fazer uma interpretação ali da tabela também para a gente conseguir descartar a alternativa D e fecharmos a questão na alternativa A. Questão 127, mais uma questão que fala sobre o processo de oxidação do ferro, né? O processo em que o ferro vira ferrugem, né? Acaba corroendo. Nós temos aqui a reação de oxidação do ferro, né? Que o material, o ferro sólido, reage com água e gás oxigênio, substâncias presentes no ar, para formar, então, o óxido de ferro hidratado, que é a ferrugem, tá? E ele fala que uma forma de garantir a durabilidade dessa estrutura metálica e a sua resistência
à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmico à base de zircônio, que é o óxido de zircônio aqui, e alumina, que é o óxido de alumínio, sobre a superfície do objeto que deseja proteger. E aí a questão vai perguntar o seguinte: essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a correção se baseia no item A, ele fala da proteção catódica, que utiliza um metal que seria fortemente um agente redutor. Eu vou discutir aqui no caso do alumínio, porque ele é um óxido que a gente está um pouquinho mais habituado. O óxido de alumínio, ele é formado pela combinação do alumínio mais 2 com oxigênio menos 2. Observa que esse alumínio aqui, ele já está na sua forma mais oxidada possível. Se ele está na sua forma mais oxidada, significa que ele não vai oxidar ainda mais. E se ele não pode oxidar ainda mais, ele não vai ser um agente redutor, porque ele vai ser incapaz de reduzir alguém. Né? Para ele reduzir alguém, ele precisaria oxidar, e ele já está na sua forma mais oxidada possível. E só por curiosidade aí, para saber se encaixa nesse caso o óxido de zircônio, tá? Pela fórmula que nós temos aqui, a gente conclui que o zircônio ele tem carga 4+, até porque o oxigênio normalmente é 2-, né? E aí essa combinação daria esse óxido. O zircônio é um elemento extremamente incomum, né? Eu mesmo não sei quais são as cargas comuns dele, mas a carga mais 4 é porque ele já está bastante oxidado, né? Dificilmente você vai conseguir oxidar um metal para algum valor maior do que mais 4. Então, não pode ser a alternativa A. Na B, uso de metal de sacrifício que se oxida no lugar do ferro. Não, péssima opção. Por quê? Porque ambos os metais já estão oxidados. Como que eles vão se oxidar no lugar do ferro se eles já estão oxidados? Tá? Então, vamos descartar aqui a alternativa B. Passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido. Não, mas peraí, o ferro está revestido com óxido de zircônio e de alumínio, e não pelo seu próprio óxido, por óxido de ferro. Ele não está revestido por óxido de ferro, tá? Errado. Vamos ver aqui os outros dois itens. No item dele fala efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante. Então, ó, a gente pode observar aqui no texto que a gente vai depositar filmes finos desse material sobre a superfície, tá? Então, se a gente deposita sobre a superfície, a gente está justamente fazendo com que esse material depositado evite o contato do ferro, né, com o ar ao seu redor, tá? Então, e aí, como são materiais que já estão oxidados, não vão oxidar ainda mais, né? E aí a gente fica com a resposta na alternativa D, tá? E aqui no item E, ele fala sobre galvanização. Lembrando que galvanização é processo associado à eletrólise, tá? E a gente não vai conseguir proteger o ferro fazendo uma eletrólise, fazendo uma reação química na qual a gente fornece energia, tá? Então, a alternativa E não faz sentido nesse contexto. Ficamos mesmo com a resposta na alternativa D. Questão 128, a única questão que eu percebi aí uma interdisciplinaridade com outras disciplinas nesse ano, né? Uma característica bem recorrente do Enem, que quase não apareceu esse ano, mas é uma questão aqui que é interdisciplinar com biologia, tratando do conceito de osmose, tá? Ele fala sobre uma folha, tá? As células de uma folha, ele dá aqui o nome científico da nossa folha, que é de uma planta conhecida como Trapoeraba roxa, e ele fala que ela contém um vacúolo, lembrando que é uma organela, um pedaço dentro da célula da planta, né? Onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido, beleza? É um experimento, um corte da epiderme de uma folha de Trapoeraba roxa foi imerso em um ambiente hipotônico. Então vamos pensar o seguinte, ó, nós temos a célula da nossa folha, tá? Dentro dessa célula nós temos o vacúolo onde está o nosso pigmento roxo e a gente vai mergulhar isso no meio hipotônico. O que significa o meio hipotônico? O ambiente fora da folha, tá? Significa que nós vamos ter um ambiente que seja menos concentrado,
tá? Então, o ambiente externo é menos concentrado, o ambiente interno, a célula, é mais concentrado. E a gente vai lembrar do conceito de osmose, né? Que é o solvente passar do meio menos para o meio mais concentrado. Então, isso indica que haverá a entrada de água, tá? Dentro da célula, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. No item A, ele fala o acúmulo de solvente com fragmentação da organela. Fragmentação seria dividir a organela em várias partes, né? Mas você não vai formar vários pedacinhos de organela, tá? No máximo você vai rompê-la, tá? No item B, ele fala do rompimento da membrana celular. E aqui a gente vai ter que usar um conhecimento de biologia de que as células vegetais, ela tem uma espécie de uma proteção, né? De uma barreira que impede o rompimento delas por osmose. Elas no máximo incham, mas não se rompe, tá? No item C, o aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior. Bem, se está entrando água, é porque vai inchar, tá? E aí, quando você aumenta a quantidade de solvente, você diminui a concentração, né? O processo que a gente chama de diluição. Então, vai diminuir a concentração do pigmento. Melhor resposta, alternativa C, ok? Alternativa D tem o mesmo problema da B, né? Porque fala da quebra da parede celular. Lembrando que célula vegetal não costuma se romper, né? Por osmose, devido à membrana que protege ela. E o item E seria o contrário, o murchamento da célula, tá? Murchamento seria se a célula estivesse perdendo água para o meio, se nós tivéssemos o meio hipertônico e não hipotônico, beleza? E o resto aqui também não vai se encaixar. Com isso, resposta alternativa C. Exercício 130, um exercício muito legal aí, sobre meia-vida, aplicado aí ao contexto de radioatividade, tá? Ele fala sobre a liberação de um isótopo radioativo, que é o iodo 131, nos acidentes nas usinas nucleares, né, de Chernobyl e Fukushima, e ele fala que durante 14 dias foi acompanhado a quantidade desse radioisótopo aqui, ó, tá? Então, perceba que com o passar do tempo, né, a quantidade foi diminuindo, porque nós tivemos um decaimento radioativo, e ele quer saber, após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo vai ser D. Isso aqui é uma questão de meia-vida, mas qual que é o grande segredo dessa questão? O grande segredo é que ele não deu pra gente o tempo da meia-vida mastigadinho. A gente que vai ter que descobrir. E aí a gente vai ter que lembrar a definição de meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que metade de uma determinada amostra sofra decaimento. E se a gente começa com 12, tá? Metade de 12 é 6. Tá? Então, esse período aqui, ó, é o período de uma meia-vida, tá? A ideia do exercício aqui é ele te dar uma tabela que fosse além de uma meia-vida para tentar te confundir. Mas se você estiver esperto, você fala, opa, a meia-vida vai até aqui. Depois disso, já passou do período de uma meia-vida. E aí a gente descobre que o período de uma meia-vida são 8 dias. E agora a questão ela fica simples, né? Por quê? Nós vamos esperar 40 dias, tá? Cada meia-vida é 8, a gente simplesmente divide por 40 por 8 e descobre que transcorreram-se, então, 5 meia-vidas, tá? E aí, se transcorreu 5 meia-vidas, vamos fazer aquela conta padrão aí de meia-vida. A gente começa com uma amostra de 12 gramas, 12 microgramas, né? Se eu esperar passar uma meia-vida, vai reduzir a metade, que é 6. Se eu esperar passar 2 meia-vidas, metade vai ser 3. Vamos continuar aqui embaixo, ó. 3 meia-vidas, metade de 3 vai ser 1,5. 4 meia-vidas vai ser 0,75. E para finalizarmos, a gente vai fazer a metade. E a metade de 0,75, que dá 0,375 microgramas, tá? O valor mais próximo de 0,375, tem que tomar cuidado aqui, né? Mas é aproximadamente 0,4.
Resposta na alternativa D. Questão 134, uma questão aí que eu considero também de um grau de dificuldade elevada, né? É uma questão que pega de surpresa, por exemplo, alunos que estão acostumados a aplicar sempre um determinado conceito, sem levar em conta muito o contexto, tudo que está acontecendo, tá? Porque ele fala o seguinte, ó, nós vamos fazer um estudo da enzima catalase, né? A enzima é responsável aí por fazer uma reação química, e aí ele vai fazer esse estudo variando a temperatura. E aí ele vai ver o quanto que essa enzima é capaz de decompor a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, e aqui nós temos a velocidade de decomposição, tá? E ele pergunta, os diferentes resultados do ensaio justifica-se pela... Bem, as velocidades estão sendo diferentes porque as temperaturas estão sendo diferentes. E aí a gente vai lembrar que nós estudamos que quanto maior a temperatura, mais alta é a velocidade da reação. Só que se você só lembrar desse conceito, aqui você vai cair no impasse. Por quê? Porque a temperatura está aumentando, tá? E não necessariamente a velocidade da reação está aumentando. Pelo contrário, né? Existe até a situação em que a velocidade passa a diminuir. Então, por que será? Vamos dar uma olhada nas alternativas para ver se a gente tem alguma pista? No item A, ele fala sobre a variação do pH do meio. E, pessoal, o exercício não me deu nenhuma informação referente a pH, nada. Então, acho que eu não posso concluir que seja por conta disso, né? No item B, ele fala do aumento da energia de ativação. A energia de ativação ela tem um valor fixo, tá? Ela não vai mudar conforme as condições aí de temperatura. Então, também não. No item C, ele fala do consumo da enzima durante o ensaio. A enzima ela é um catalisador. E lembre-se que catalisador, a gente até viu isso numa questão anterior, é uma substância que ela não é consumida durante a reação. Na verdade, ela até participa, mas ela é regenerada ao fim do processo. Então, não posso considerar aqui o consumo da reação. No item D, ele fala por ser por conta da diminuição da concentração do substrato. Realmente, com o passar do tempo, a quantidade de substrato diminui, tá? E, consequentemente, a velocidade da reação fica menor. Entretanto, quando você vai fazer uma experiência, tá? Você mede a velocidade logo no início, justamente para você sempre manter a concentração aí do seu reagente, no caso do substrato, constante. Tá? Então, a gente parte do pressuposto que todas as experiências, todos os ensaios, você começou com a mesma quantidade de substrato. Então, restou para a gente a alternativa E, modificação da estrutura tridimensional da enzima. E aqui a gente vai precisar lembrar das aulas de biologia, que a gente pode imaginar a enzima como se fosse uma molécula, como uma espécie de um fio enrolado, né? Tá? E o formato tridimensional, o jeito que esse fio está enrolado, ele é importante para o funcionamento da enzima, tá? Existe um processo que a gente chama de desnaturação, quando a gente esquenta muita enzima, que é uma proteína, né? E acaba quebrando justamente esse jeito que ela está enrolada, essa estrutura tridimensional dela. E se eu modifiquei a estrutura tridimensional da enzima, ela para de funcionar. Então, perceba que o aquecimento ele destrói a enzima e sem a enzima, a enzima é um catalisador, a reação fica mais lenta, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Digamos que a partir do ensaio 3, a temperatura começou a destruir a enzima e por isso, né, com menos enzima, a reação ela começou a ficar mais lenta. Então, uma questão aí bem complexa, né? Resposta na alternativa E. Se você gostou dessa correção, então lembre-se aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos que estão estudando, ajude o canal a crescer e até a próxima.